A aprendizagem sem erros e o ensino do deficiente. Ao invés de restringir minhas observações ao deficiente mental, inclui exemplos de todas as áreas de ensino. Deficiência mental, obviamente, apresenta dificuldades especiais, mas o problema principal da ineficácia no ensino é bem mais geral. É necessário uma orientação básica em nossos pontos de vista acerca do processo de aprendizagem. Os deficientes são somente uma das várias classes de vítimas de nossas concepções ultrapassadas. Muito pouca coisa foi ensinada à maioria de nós durante toda a nossa vida. Imagine a que altura alguns de nós poderíamos ter chegado se tivéssemos sido ajudados por um arranjo ambiental mais eficiente. O primeiro passo nessa reorganização é conceituar a aprendizagem como comportamento e então identificar em cada caso particular qual comportamento nos indicará que a aprendizagem desejada ocorreu. Este é um primeiro passo muito difícil, porque não estamos acostumados a especificar o resultado do processo de aprendizagem em termos de comportamento, e no entanto, de que outra forma podemos saber se houve aprendizagem. O segundo passo é reconhecer que a aprendizagem é uma função de variáveis identificáveis em algumas das quais podemos até interferir e então ensinar a partir da reestruturação das relações relevantes entre comportamento e ambiente. Algumas dessas variáveis são bem conhecidas, mas muito ainda está por ser descoberto. É possível para um professor desenvolver pesquisas mesmo na sala de aula, que podem ajudar a aumentar a eficácia de todos os outros professores. O terceiro passo é atentar para a evidência de que a aprendizagem de qualquer comportamento específico é um processo descontínuo. Tudo ou nada, uma função principal da presença ou ausência de comportamentos pré-requisitos, e depois analisar o comportamento que nós desejamos, a fim de que possamos especificar e ensinar seus pré-requisitos. Quando formos capazes de fazer isso, a aprendizagem será sem erros e nós saberemos que realmente ensinamos. A identificação e a compreensão dos pré-requisitos é o problema básico com que nós deparamos no estudo científico da aprendizagem. Não há até agora uma formulação sistemática que descreve as características necessárias de comportamentos pré-requisitos, o que faz de um comportamento ou de uma relação comportamento ambiental um pré-requisito para outro comportamento. Até o momento, a descoberta de pré-requisitos em cada caso particular ainda é uma arte. Com tal posicionamento, o problema de educar o deficiente não mais será obscurecido e desviado pela discussão sobre se é ou não possível educá-lo. O problema de classificar uma pessoa deficiente mental ou não será, então, pelo menos baseado nos métodos de ensino mais eficazes existentes. Eficazes também para descobrir se e quando ela pode aprender. Nós nos veremos testando, ensinando. Isso não será fácil, mas dado o que sabemos atualmente a respeito do processo de aprendizagem, essas mudanças são, e acredito, uma obrigação profissional para todos nós. Referências.
Contribuição de Ulisses Pernambucano e seus colaboradores para a psicologia aplicada no Brasil. Paulo Rosas. Resumo. Ulisses Pernambucano e seus colaboradores do Instituto de Psicologia e da Assistência a Psicopatas de Pernambuco são estudados aqui, particularmente em referência aos trabalhos que realizaram entre 1925 e 1935. Na análise dessa contribuição, enfatizam-se 1. A metodologia utilizada, 2. O contexto histórico, social, cultural e político em que foi produzida, e 3. O papel desempenhado por Ulisses Pernambuco e seus colaboradores no desenvolvimento da psiquiatria social e na origem da psicologia aplicada no Brasil, particularmente no Recife. Abstracto. Ulisses Pernambuco é animador que os psicólogos no Brasil vêm, nas últimas décadas, crescentemente se interessando por conhecer seu passado histórico, tanto mais quanto as pesquisas e estudos realizados têm muitas vezes ultrapassado os limites dos discursos de louvação olfáticos para serem compreensivos e interpretativos, ao lado de artigos clássicos como os de Anita Cabral, 1950, e Lourenço Filho, 1955 a 1959. Trabalhos posteriores vêm sendo assinados por vários autores, entre os quais o próprio Lourenço Filho, 1969, Angeline, 1966 a 1984, 1985, Centofante, 1982, Lanschenberg, 1982, Pifron Neto, 1981, Pesotti, 1975 a 1984, Rosa, 1984, Rosas, 1979, 1982 e 1984, Seminério, 1973, Seminério e Lanschenberg, 1984, Soares, 1979, e Veloso, 1970, 1977 e 1982. Embora focalizem diferentes aspectos da psicologia no Brasil quando são feitas referências a nossos pioneiros, são invariavelmente mencionados Roberto Mange, Alcuin, Radek, Noemi Silveira, Rudolfer, Helena Altpoff, Lourenço Filho, Isaías Alves e Ulisses Pernambuco. No caso particular de Ulisses Pernambuco, frequentemente se salienta o aspecto social de sua obra e alguns textos referem condicionamentos sociais e culturais de seu tempo e ambiente. Artigos como os de José Lucena, 1975 a 1978, onde Ulisses Pernambuco é estudado como pioneiro da psiquiatria social na América Latina, de Luiz Cerqueira, 1978, em que episódios dos anos 30 são relembrados, constituem exemplos eloquentes dessa abordagem. Mas me parece faltar ainda um tratamento da obra de Ulisses Pernambuco e seus colaboradores, intencionalmente conduzido em referência ao contexto histórico, social, cultural, político em que atuaram, e no tocante aos psicológicos, ao consequente papel que representaram para a psicologia aplicada no Brasil. Este artigo pretende ser uma contribuição para se estudar um ângulo pouco explorado da história da psicologia no Brasil, e cuja relevância metateórica é sustentada por Madison em 1967, referindo-se
a análise das teorias científicas e, particularmente, psicológicas. Metodologia. Procedeu-se ao levantamento da obra psicológica de Ulisses Pernambucano e seus colaboradores, a qual foi analisada quanto ao conteúdo e à metodologia empregada, e discutida no contexto histórico, social, cultural e político em que foi produzido. Levou-se ainda em conta a situação da psicologia aplicada, notadamente na Europa e nos anos 20, posto que então, mais do que as fontes norte-americanas, repercutiram as europeias entre os pioneiros da psicologia no Brasil. As contribuições assim estudadas foram reunidas em 3 períodos: A, de 1912 a 1924, B, de 1925 a 1935 e C, de 1936 a 1953. Os anos de 1912 e 1943 são marcados, respectivamente, pelo início da vida profissional e pelo falecimento de Ulisses Pernambucano. O estudo incide, em particular, sobre o período compreendido entre 1925 e 1935, o que se justifica por ter sido o mais produtivo de sua vida, tanto pelo volume de estudos e pesquisas realizados por ele próprio ou por seus colaboradores e com sua estimulação, quanto pelas iniciativas e criações, quase sempre no âmbito do serviço público. Primeiro período, 1912 a 1924. Os primeiros trabalhos de Ulisses Pernambuco não incidiram diretamente sobre a psicologia, foram estudos médicos, com base na literatura especializada e em observações clínicas convencionais, descrição e diagnóstico de casos. Seu primeiro foco de interesse era, entretanto, sintomático, a sífilis hereditária, sobre algumas manifestações da heredosífilis. Foi o título de sua tese, preparada aos 20 anos e apresentada, conforme as normas da época, à Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, objetivando a obtenção do grau de doutor em medicina, isto em 1912. Mais tarde voltaria ao tema, publicando um artigo na Revue Neurologique de Paris sobre les fugues manifestations de sífilis hereditaire. Médico em 1912, passou alguns anos clinicando Lima, 1978, no interior de Pernambuco e no Paraná, mas já em 1916 estava outra vez no Recife, e se encontrava no Recife quando foi criada a cadeira de Psicologia e Pedagogia na Escola Normal de Pernambuco, tendo o concurso para seu provimento ser realizado em princípios de 1918, Pernambucano 1930. Os candidatos deveriam apresentar monografias sobre assuntos retirados de um programa oficial. Gaspar Loô dissertou sobre a gênese do instinto, Costa Pinto sobre a psicologia das crianças epiléticas, Manuel Aran sobre a consciência, Eládio Ramos sobre a base física da memória. Ulisses Pernambucano concorreu com um estudo sobre a deficiência mental, classificação das crenças anormais, a parada do desenvolvimento intelectual e suas formas, a instabilidade e a astênia mental. Era o primeiro trabalho no gênero publicado no Brasil, Persotti, 1984. Tratava-se de classificação das crianças anormais, 1918, de uma dissertação de 46 páginas, onde o autor abordava o tema, então ainda novo, da debilidade mental, salientando, como indica o título,
a parada do desenvolvimento intelectual e a relação entre a estabilidade e a astenia mental, considerações sobre o diagnóstico e a educação médico-pedagógica das crianças atrasadas fechariam o trabalho. Embora contenha a descrição e o diagnóstico de casos ilustradores, conforme o método em voga, baseia-se principalmente na literatura então conhecida, em particular na literatura médica europeia. Contudo, longe de se limitar a uma compilação, faz constantes e oportunas considerações de cunho psicopedagógico e social. Ali estava, pensa Luiz Cerqueira, 1983, o embrião de sua psiquiatria social, proposta inegavelmente inovadora e que marcaria as bases de seu pensamento, até seu último trabalho, uma conferência realizada em Natal, em 1943, ano de sua morte, sobre a ação social do psiquiatra, 1943. Ulisses Pernambuco alcançou o melhor resultado no concurso para a escola normal, contudo foi preterido quanto à nomeação para o cargo, mas no ano seguinte, 1919, voltaria a perseguir sua vocação para magistério, candidatando-se ao concurso para a cátedra de Lógica, Psicologia e História da Filosofia, aberto em agosto de 1918, para a mais veneranda Escola Pública do Recife. O ginásio pernambucano desta feita teve reconhecido o mérito e o esforço que despendera, concluindo o concurso em 12 de abril de 1919. 10 dias depois era nomeado para o cargo SA. 1978, e em 1923 seria finalmente chamado para a escola normal e para assumir sua direção. A justiça era restaurada por decisão de Sérgio Loreto, na época governador do estado. Sérgio Loreto assumira o governo em 1922, em um momento difícil da vida política do estado. Loreto, 1926 a 1931, SD. Após longa doença e falecimento de seu predecessor, José Bezerra, antigo juiz, cioso de sua integridade moral e da lisura com que se comportaria no governo de Pernambuco, ressentiu-se das calúnias e das deslealdades dos ambiciosos do tempo. Ulisses Pernambucano viveu aquele tempo e foi prestigiado pelo governador. De outra parte, nem bem saído da adolescência ou mesmo em anos de sua adolescência, vivera Ulisses na capital federal durante sua formação médica. Eram anos de radicalização entre as campanhas civilistas, Rui Barbosa, e militarista Hermes da Fonseca para a presidência da República. Vitorioso, Hermes da Fonseca realizou um governo arbitrário e violento. Era a espada no poder. Desde 1909, Rui Barbosa, 1944, seu impiedoso crítico, não se cansava de repetir que a inteligência, o direito e a religião são os três poderes legítimos do mundo. Em artigos hoje clássicos como O Estouro da Boiada e Rebengueida, exprimia a revolta contra o rebengue e o tacão da bota que o presidente teria prometido aos seus oponentes. Relembre-se que desde o final do século XIX, extinto o trabalho escravo,
Uma nova classe trabalhadora formava-se no Brasil, e em particular no Distrito Federal, Góes, 1984, tomando consciência de seus problemas e pondo em polvorosa o Estado, a Igreja e o capital, com suas propostas anarquistas e radicais. O mito do agitador seria muitas vezes acionado no Brasil para justificar truculência e o abuso dos poderosos. Escreve José Lucena, 1938. Ser difícil detectar as principais influências formadoras do pensamento de Ulisses Pernambucano. Não obstante, viveu no Rio de Janeiro até 1912. Deixou o Rio aos 20 anos de idade. Passou alguns anos clinicando no interior de Pernambuco e do Paraná, o que lhe proporcionou, pensa José Lucena, 1978, conhecimento direto das situações de doença e miséria em que sobreviviam largas frações das populações rurais desassistidas. Não ficou indiferente a esses problemas, nem deve ter ficado sem refletir sobre aqueles outros candentes problemas políticos nacionais e, sobretudo, ficou sensibilizado pelos problemas sociais dos deficientes e dos doentes mentais. Segundo período, 1925 a 1935. Em 1923, Ulisses Pernambuco trabalhou na seção de Estatística e Educação Sanitária do Estado de Pernambuco. No mesmo ano, como foi dito anteriormente, seria chamado pelo governador Sérgio Loreto para assumir a direção da Escola Normal. Os dois fatos tiveram repercussão muito profunda em sua posterior ação médica e psicopedagógica. O primeiro, enquanto consolidou a marca de sua psiquiatria social. Nas palavras de Luiz Cerqueira, 1983, estava pronto e acabado um psiquiatra com alma de sanitarista. O segundo, por significar a condição que faltava para dar início à sua obra pedagógica e psicológica. As duas vertentes muitas vezes se tocam no curso de seu pensamento e de sua prática. A psiquiatria social. O social em Ulisses Pernambucano não tinha marca política partidária, tampouco se consubstanciava no puramente caritativo ou filantrópico, se bem que humanista. Na verdade, nem todos médicos perceberam o alcance histórico da psiquiatria social pensada e posta em prática por Ulisses Pernambucano e seus colaboradores, o que se justifica pela inovação no tratamento científico do problema e pela prática criativa e heterodoxa. Psiquiatra preocupou-se em formar uma equipe de terapeutas e psiquiatra preocupou-se em formar uma equipe de terapeutas e pesquisadores, incutindo-lhe um espírito de investigação voltada cada vez mais para o social, a problemática presente e estimulante de seu tempo e de sua região. Compreensível é, portanto, que entre seus colaboradores médicos tenha contato com estudiosos que se notabilizariam posteriormente como antropólogos e pensadores sociais, além dos que se especializariam em técnicas
diagnósticas e em áreas especificamente médicas, psiquiátricas e neurológicas. Do ponto de vista científico, o mais importante é que tenha caminhado para uma visão globalizante do comportamento humano, uma compreensão a um tempo médica, biológica, psicológica, sociológica, pedagógica, clínica e higiênica das deficiências e das doenças mentais. Uma compreensão que bem merece ser dita antropológica, no modo cultural e histórico do falar de Gilberto Freire. Por sinal, para tanto muito concorreu sua aproximação afetiva e intelectual com Gilberto Freire, seu primo, e que lhe dedicou, como a outros também, Casa Grande e Senzala. Freire, 1958. As ideias trazidas por Gilberto Freire dos Estados Unidos da América em 1923 somar-se-iam às que traria da Europa, e os contatos se estreitariam quanto da permanência de Gilberto Freire no Recife entre 1926 e 1930 como secretário particular de Estácio Coimbra, então governador do estado, em substituição a Sérgio Loreto. Os antigos colaboradores de Ulisses Pernambucano reconhecem, como o faz Lucena, 1978, ter existido então nos anos 20 com o movimento modernista e o manifesto regionalista de 1926 de Gilberto Freire, e ter prosseguido por toda a vida um intercâmbio de ideias entre os dois, fato de resto confirmado em numerosos textos de Gilberto Freire, 1937, 1941, 1958, 1959, 1978. Em prefácio à segunda edição de Problemas Brasileiros de Antropologia, de Gilberto Freire Gonçalves Fernandes, 1959, salienta a importância daquele encontro para a melhor estruturação da escola psiquiátrica do Recife e também para a compreensão de Gilberto Freire enquanto antropólogo da patologia mental. Escrevia o próprio Gilberto Freire, 1959, para o psiquiatra moderno. O paciente hospitalizado ou não é de modo nenhum um ser de quem se possa cuidar na ignorância do seu meio, de seus antecedentes, de família e de grupo, de sua situação de cultura e social. E mais explícito é o texto em que analisa a obra de René Ribeiro, quando reconhece ter contribuído para Ulisses Pernambucano e alguns de seus discípulos mais velhos alargarem seus estudos de psiquiatria e indagações de psiquiatria social, para em seguida confessar: de minha parte, ser que devo a um dos mais notáveis desses psiquiatras, Ulisses Pernambucano, organizador da nova escola psiquiátrica brasileira, que se estenderia algum tempo depois de organizada em escola de psiquiatria social. Valiosa colaboração técnica. Freire, 1959, página 185. Na verdade, a obra de Ulisses Pernambucano e seus colaboradores médicos, sem perder sua especificidade, frequentemente ultrapassa as recomendações metodológicas dos manuais. É criativamente heterodoxa e corajosamente também. Quando o jovem interno da Tamarineira Cerqueira, 1969, pediu nenhuma bibliografia
para se iniciar em seus estudos de observação psiquiátrica, respondeu provocadamente: leia Proust, e depois recomendou-lhe a leitura de 3 outros livros antes de passar ao palavreado da especialidade. A missão da Universidade de Ortega y Gasset, Regras e Conselhos sobre a Investigação Científica, de Ramon y Gajal, e Organização do Trabalho Intelectual, de Chavigny. Afinal, fez ver com os tratadistas, o modelo pode se enriquecer, mas não nascer. Cerqueira, 1979. É, pois, compreensível que Ulisses Pernambucano e seus colaboradores médicos tenham aberto o caminho para estudos tais como sobre os fumadores de maconha. Lucena, 1934. As doenças mentais entre os negros de Pernambucano e Campos, 1932. O Espiritismo, Borges e Lima, 1932. As seitas africanas, os cultos negros fetichistas, Fernandes, 1935. Ou uma seita pateísta, Cavalcante, 1933. As relações entre o surrealismo e a esquizofrenia, Fernandes, 1933. O comportamento dos médios, Ribeiro, 1937. Os testemunhos se sucedem monocórdios. Ulisses Pernambucano acompanhava o trabalho de cada um e os controlava, no sentido de cobrar o artigo, a pesquisa, a reflexão, conforme depoimento pessoal feito pela psicóloga Anita Paes Barreto. Ulisses não admitia que qualquer colaborador, embora competente como terapeuta, deixasse de escrever e publicar. Era mesmo condição de permanência na equipe. Nenhum de nós ousava escrever um trabalho de mera compilação, recordaria mais tarde Luiz Cerqueira, 1979. Do ponto de vista prática, Do ponto de vista da prática psiquiátrica, Ulisses Pernambucano soube conciliar como poucos a ação terapêutica com a preventiva do higienista, entusiasmado com o depoimento de Clifford Bear, 1945. Não apenas se fez um apóstolo da higiene mental no Recife e no Brasil, como desenvolveu uma prática comunitária audaciosa, por sua vez, não apenas preventiva, mas também terapêutica. Já em 1932, publica Pernambucano, 1932, inicialmente nos arquivos da assistência a psicopatas, depois como um opúsculo, um documento exemplar, a assistência a psicopatas em Pernambuco, ideias e realizações. Quando a psiquiatria eugênica predominava no país e o diagnóstico e a terapia nada ousavam, eis que Ulisses Pernambucano voltava-se para os pobres, os negros, os toxicomanos, e inaugura no Recife de 1930, ou mais precisamente 1931, uma reforma dos modos de assistência aos alienados, que incluía hospital aberto, praxiterapia, colônia agrícola com a comercialização do produto, visitadores sociais, psicólogos, a clínica psiquiátrica e a higiene mental estavam em Ulisses Pernambucano.
intimamente associadas à reforma do velho Hospital da Tamarineira, hoje Hospital Ulisses Pernambucano, e mais do que isso, a reforma dos métodos de assistência aos alienados, rompendo a tendência eugênica predominante, a atenção dedicada às famílias dos pacientes, a coragem de considerar as experiências estabelecidas consagradas pelos centros mais desenvolvidos como referências úteis e não como normas universais, e eliminação do calabouço, a redução do regime de custódia e, mais do que tudo, a experiência da colônia de Barretos, de utilização do trabalho regular e rentável como terapia, contribuíram com forte peso para provocar uma onda de críticas, ciúmes e nem sempre disfarçadas acusações. O âmbito médico, a resistência à psiquiatria social e ao Ulisses Pernambucano parte sobretudo de Hernani Lopes. Em 1933 apresentara Ulisses sua experiência na Sociedade de Psiquiatria, Neurologia e Medicina Legal no Rio de Janeiro. A partir daquela conferência, Hernani Lopes faz sérias restrições à orientação demasiado prática da Escola do Recife. Admite a praxiterapia como diversão, o giocolavoro, do italiano del grego, jamais como trabalho regular. Repugna-me a ideia de comercializar o produto do trabalho dos enfermos. Julga a criatividade de Ulisses um empirismo perigoso sem apoio teórico. A resposta de Ulisses Pernambucano, em 1934, é brilhante. Em O Trabalho dos Alienados, na assistência a psicopatas de Pernambucano, demonstra a futilidade da crítica e utiliza o fato para divulgar ainda mais a experiência, como antes já fizera com a própria conferência mencionada e com uma publicação de 1932 intitulada A Assistência a Psicopatas em Pernambuco, Ideias e Realizações. A resistência de médicos como Hernani Lopes, que aliás não negavam elogios à escola do Recife, somava-se e crescia a insatisfação dos que viam na prática de Ulisses Pernambucano, sobremodo em relação aos negros, seus cultos, feitiçarias e costumes, uma ameaça de indisfarçável teor econômico e de poder político. Ulisses Pernambucano fazia-se cada vez mais incômodo com suas inovações extemporâneas. Vivia-se nos anos após revolucionários, quando São Paulo já reagira de modo contundente, e Getúlio Vargas, com habilidade, se fazia mais discricionário e poderoso. A Psicologia Aplicada, nomeado em 1923 para a direção da Escola Normal logo no ano seguinte. Começou Ulisses Pernambuco a interessar professores e alunos nas questões práticas da psicologia pernambucana. 1930. Os primeiros resultados viriam com a publicação de dois trabalhos, ainda tateantes, aparecidos em 1925, no Anuário da Instrução de Pernambuco, Jardim da Infância e Educação dos Sentidos, de Ana Campos, e o Teste A de Rosolimo em Crianças Normais, de Maria das Neves Monteiro e Maria de Lourdes Vasconcelos.
Mas não demorou muito nesse início tateante. Em 1925, por iniciativa sua, pernambucano, 1930, o deputado e professor da Escola Normal Armando Gaioso apresentou à Câmara um projeto de criação de um Instituto de Psicologia, o qual ficaria anexo ao Departamento de Saúde e Assistência do Estado de Pernambuco. Aprovado pela Câmara, sancionado pelo governador Sérgio Loreto. O projeto foi rapidamente regulamentado e suas atividades logo iniciadas. Ulisses Pernambucano foi nomeado seu diretor. Amaury de Medeiros, diretor do Departamento de Saúde e amigo de Ulisses Pernambucano, recebeu a ideia e o Instituto de Psicologia com interesse, contribuindo para sua rápida implementação. Para a constituição do Instituto de Psicologia, primeiro organismo no gênero a funcionar regularmente no Brasil, Ulisses Pernambucano selecionou entre as alunas concluintes as que se destacavam mais e revelavam sensibilidade mais acurada para os valores humanos, como aconteceu com Anita Paz Barreto. Anita, laureada da turma, e outras mais interessadas e selecionadas submeteram-se a um treinamento ou estágio. Importante é considerar que desde o início o treinamento foi realizado a partir de pesquisas. As primeiras pesquisas escreveria mais tarde, Pernambucano, 1930, tendiam mais, como era natural, a adestrar o pessoal nos segredos da técnica psicológica, que é um fito científico definido. Com Anita, sua primeira auxiliar, posteriormente sua substituta na direção do Instituto, Ulisses Pernambucano publicou em 1927 um pequeno volume de 43 páginas, de início parecido no Jornal de Medicina de Pernambuco, intitulado Estudo Psicotécnico de alguns testes de aptidão. Pernambucano e Barreto, 1927, tomando como referência trabalho realizado em Paris pela senhora Piron e publicado em 1922 entre os artigos do Année Psychologique. Pernambucano e Barreto aplicaram uma bateria de testes em 130 adolescentes do sexo feminino, alunas de duas escolas públicas e de uma escola particular em funcionamento no Recife. Suas idades variavam entre 12 e 14 anos. A bateria compunha-se dos seguintes testes: testes das permutações de Chaparede, testes de memória das 15 palavras, segundo a técnica de Chaparede, testes das frases absurdas, com algumas frases de Binet, testes de formação de palavras com letras dadas, do tipo de Iple, testes das anatologias, segundo o método de Worth e Hell, e testes de observações de mudanças simples, de Rybakov. Os resultados, os resultados foram tratados estatisticamente, estabelecendo-se a média, mediana, moda e uma tabela de decentes para cada teste. Foram elaborados gráficos com a finalidade de realçar aspectos particulares do estudo, dificuldades, facilidades registradas. Foram feitas comparações entre os resultados alcançados pelos alunos de cada escola e entre os resultados anotados no Recife e em Paris. No mesmo ano pernambucano, 1927,
Ulisses Pernambucano publicaria um estudo comparativo sobre as medidas de estatura em escolares de Pernambuco, com a colaboração de Maria das Neves Pereira Monteiro e Jeanette Moraes. Foram estudadas 2.700 crianças e adolescentes de ambos os sexos, com a idade variando entre 5 e 18 anos. Os resultados obtidos foram comparados a outros encontrados por diferentes autores na Bélgica, França, Inglaterra, Estados Unidos, Itália, Portugal e Suécia. Os arquivos brasileiros de higiene mental e, posteriormente, os arquivos da assistência a psicopatas de Pernambuco, número 1, 1931, e Neurobiologia, número 1, 1938, foram os principais veículos de divulgação dos trabalhadores realizados tanto pelos psicólogos quanto pelos psiquiatras e neurologistas. Além de Anita Paz Barreto e das demais pesquisadoras referidas, foram colaboradores de Ulisses Pernambucano no âmbito da psicologia Silvio Rabelo, Anita Costa, Alda Campos, Maria Leopoldina de Oliveira, Helena Campos, Sirene Coutinho, Selena Pessoa. Todos têm trabalhos publicados. Silvio Rabelo seguiria seu próprio caminho, dedicando-se ao ensino da psicologia na escola normal e na Faculdade de Filosofia de Pernambuco, quando foi criada a então Universidade do Recife. Silvio Rabelo é autor de Psicologia da Infância, 1937, e de um ensaio sobre a representação do tempo na criança, 1938. Nos anos de sua colaboração com Ulisses Pernambucano, Silvio Rabelo esteve interessado particularmente no estudo do desenho infantil, 1931. Em 1929, o Instituto de Psicologia passou a denominar-se Instituto de Seleção e Orientação Profissional, transferindo-se do Departamento de Saúde para o de Educação. Como o fiz em outra oportunidade em 1979, repito aqui os objetivos do novo Instituto, conforme seu regimento datado de 9 de agosto de 1929, são os seguintes: a. Restabelecer testes de aptidão que facilitem a tarefa de seleção e orientação profissional nas escolas profissionais, nas escolas primárias, técnico-profissionais, normais e secundárias. B. Restabelecer testes pedagógicos que auxiliem ou substituam o atual processo de exame. C. Restabelecer testes diagnósticos que mostrem o alcance dos conhecimentos dos alunos nas disciplinas que estudam. D. Restabelecer testes para preencher as lacunas encontradas nas pesquisas da letra C. E. Restabelecer testes aplicáveis ao diagnóstico das crianças anormais e superanormais. F. Continuar o trabalho iniciado pelo antigo Instituto de Psicologia para a revisão da série dos testes de idade de Binet e Simon Thurman. G. Proceder a pesquisas tendentes a orientar o trabalho em estabelecimentos fabris e oficinas. H. Restabelecer testes e proceder ao exame físico-psicológico dos candidatos a profissões cujo exercício interessa particularmente ao poder público, agentes de polícia, guardas civis, condutores de veículos, sinaleiros, vigias, etc.
fazer estudos de psicologia patológica de acordo com o diretor do Hospital de Doenças Nervosas e Mentais. Há requisições deste ou por iniciativa do diretor do Instituto. É verdade que a prática não alcançou toda a amplitude desejada, mas tais objetivos não ficaram no papel a partir do trabalho inicial de 1927. Ainda no antigo Instituto, sucederam-se as pesquisas com testes psicológicos, as 100 questões de Ballard, o teste alfa da Army Tests, a bola e o campo, Northumberland, mental test, Dearborn, teste de Piron, Gooden Mira. A metodologia adotada era, em geral, idêntica à empregada no trabalho de 1927 e acompanhava a que ordinariamente então era seguida em Genebra, em Paris, nos vários centros dos Estados Unidos da América e em Barcelona, enquanto Mira lá esteve. Após 1930, é intenso o intercâmbio com Helena Antipoff, em Minas Gerais. Em 1931, Ulisses Pernambucano e Anita Paz Barreto, 1931, publicaram um dos seus trabalhos mais sugestivos, O Vocabulário das Crianças das Escolas Primárias do Recife. A pesquisa realizada no ano anterior tivera como referência trabalho similar, publicado em 1929 e realizado no Instituto Jean-Jacques Roussel em Genebra por Daniel Alfredo Prescott. 4 objetivos nortearam o estudo: a. Determinar experimentalmente as palavras correntemente usadas entre as crianças da escola primária. Estudar o desenvolvimento progressivo do vocabulário de idade a segundo B. Estudar o desenvolvimento progressivo do vocabulário de idade e segundo o sexo. C. Fornecer uma lista das palavras conhecidas das crianças nas diferentes idades, de maneira a permitir aos autores de livros escolares preparar manuais que introduzam metodicamente as palavras novas, aos experimentadores preparar testes que estejam inteiramente ao alcance das crianças, aos mestres adquirir um material que possa guiá-los no ensino. D. Fornecer um material útil para o estudo do desenvolvimento psicológico das crianças. A metodologia consistiu em associação livre, não no sentido freudiano, mas no de escrever livremente todas as palavras que ocorressem aos sujeitos durante um período de 15 minutos. Foram tratados quantitativamente frequência e média por idade e sexo. Os resultados de 800 casos. Verificou-se que o vocabulário das crianças das escolas primárias do Recife compunha-se de 29.954 palavras, tratando-se do sexo masculino, e de 33.306 do feminino. Embora os autores tenham encerrado o trabalho com a apresentação das palavras na forma de uma listagem indicando a frequência de cada uma por idade e sexo. Outras inferências poderiam ter sido feitas, como, por exemplo, a quantidade de palavras de origem francesa, a presença ou ausência de gíria, e assim por diante. Entre as obras mais expressivas realizadas pelos colaboradores de Ulisses Pernambucano
Salienta-se a revisão pernambucana do teste de Binet-Simon-Termer. Anita Paz Barreto esteve à frente desse trabalho. As pesquisas tinham sido iniciadas ainda no antigo Instituto, mas seus resultados foram divulgados entre 1933 e 1935. Nesse período, os arquivos da Assistência a Psicopatas de Pernambuco publicaram artigos assinados por Coutinho, 1933, Barreto e Campos, 1934, e Barretos, 1934 a 1935, com os quais se completava sua divulgação. A metodologia obedecida segue a preconizada pelos autores do teste. As percentagens aceitas para a inclusão de cada item em uma ou outra faixa etária consistiram em 60% a 75%. Os resultados obtidos foram comparados aos registrados em outras pesquisas, tanto as do próprio Binet quanto as de outros autores. A revisão pernambucana do Binet possibilitou, conforme os conceitos da época, a medição da inteligência de crianças e adolescentes de 3 a 16 anos. O pioneirismo de Ulisses Pernambucano levou-o a promover estudos com o psicodiagnóstico de Rorschach, quando ainda não se dispunha das pranchas industrializadas. José Carlos Cavalcante Borges, 1936, que o utilizou em tese com a qual se candidatou ao cargo de psiquiatra na assistência a psicopatas, estipulada investigação psicológica sobre a personalidade de epiléticos, assim documenta. Os quadros dos psicodiagnósticos constituem uma dezena. Rorschach os obteve deixando cair algumas gotas de tinta no centro de uma folha de papel e imediatamente dobrando esta de modo que a tinta se estendesse nas duas superfícies. De igual maneira, foi organizado o material do Instituto de Psicologia de Pernambuco, material por nós utilizado. Embora formadas ao acaso, as imagens devem preencher certos requisitos, devem ser nítidas, simétricas e obedecer a algum ritmo. As pranchetas são numeradas de 1 a 10, nos números 1, 4, 5, 6 e 7. Há nuances apenas variando do cinzento claro ao negro intenso. Os quadros de números 2 e 3 constam ainda de manchas vermelhas. As placas 8 e 9 e 10 são variadamente coloridas. Borges, 1936, página 20. Havia mais de uma coleção de pranchas assim organizadas. Anita Barreto, 1978, conseguiu salvar uma dessas coleções após uma das enchentes que afetaram o Recife nos anos 60 e 70, a qual se encontra em poder do autor deste artigo. Ulisses Pernambucano realizou ainda obras importantes como a criação da Liga de Higiene Mental de Pernambuco em 1933, a reforma do ensino na escola normal e quando diretor do ginásio Pernambuco, deu-lhe uma nova feição física e sobretudo psicopedagógica. Recordar as José Lins do Rego, 1937. Eu conheci a velha casa da Rua da Aurora, caindo aos pedaços de corredores sujos, de salas como de escolas públicas do interior. O ginásio era o mesmo de meio século atrás.
Lembro-me dos meus exames de 1917 como um pesadelo. A gritaria do pessoal da casa contra os de fora fazia tremer as paredes. O velho Malaquias, de fraque, o secretário parecido com Dom Pedro II, o mestre Faria Neves, o padre Cabral, puxando no português, o doutor Trajano, reprovando o doutor Oswaldo Machado aos gritos, a pacatez camarada do doutor Arnobio. O ginásio era apenas um lugar onde reprovavam ou aprovavam. Depois voltei lá no tempo da diretoria de Olívio Montenegro. Era outra casa, corredores, sala, pátios, tudo modificado, rejuvenescido. Tudo aquilo fora obra de Ulisses Pernambucano, um médico de doidos. Professor de psicologia havia modificado o velho ginásio como já fizera com a escola normal. Ulisses é bem o homem para quem o interesse público vale a pena que o seu próprio interesse.